Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, presbítero Josué Batista. Você está conosco aqui no canal Bereano Pentecostal. Passando aqui no comecinho deste vídeo para informar vocês que o vídeo que vocês vão assistir hoje foi gravado já há algum tempo, no mês de setembro, com o presbítero Daniel Ângelo, que é um enfermeiro, uma pessoa dedicada à área da saúde. Mas nós seguramos este vídeo até agora o mês de novembro de 2024. E vocês já devem entender por quê. Estamos no mês do Novembro Azul, mês focado na saúde masculina, uma temática muito importante. E nós que somos aqui do canal Bereano Pentecostal, pensando na saúde, pensando em trazer bons conteúdos, boas informações para os nossos irmãos inscritos, principalmente para os varões, obreiros, senhores, homens cristãos, nós então trouxemos esta temática e eu creio que se você assistir, além do privilégio que você vai nos dar de estar nos apoiando em nosso trabalho, você vai ser também enriquecido com muitas boas informações sobre a saúde. Afinal, o nosso corpo é o templo de Deus e a morada do Espírito Santo. Então, te convido a assistir o vídeo que vai começar logo a seguir. Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Também eu te peço para que você deixe o seu like, para que você compartilhe com os seus amigos, com irmãos e também que você deixe um comentário neste vídeo. O canal Bereano Pentecostal, gente, sempre aqui está trazendo pessoas, convidados para um bate-papo, para o estudo da Palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui com o presbítero Daniel Ângelo, ele vai já se apresentar para vocês. Mas hoje o nosso podcast, o nosso bate-papo, ele tem uma temática diferente. Sempre nós abordamos questões bíblicas, de conteúdos voltados para o estudo da Palavra de Deus, mas hoje o nosso assunto é outro, é sobre saúde masculina, saúde do homem. Então os varões que estão assistindo aí o nosso canal, desde já se preparem, porque este conteúdo ele é muito importante. Mas as varoas também podem, Sim. encaminhar para os seus esposos, chamá-los, assistirem juntos, porque a saúde ela é também algo de Deus muito importante para as nossas vidas. Afinal, foi Deus quem criou o ser humano, né? Verdade. Ele nos criou não só espírito e alma, mas nos criou também como um corpo, né? Corpo, alma e espírito. Isso. Então, se ele teve o cuidado de criar o corpo humano, né, irmão Daniel? Com tanto esmero, com tanto cuidado, diz a Bíblia que todas as coisas ele fez pelo poder da sua palavra, mas o homem ele criou do pó da terra, ele formou de uma forma diferente, de um jeito diferente. Então ele deu muita importância ao ser humano, ao corpo humano, É verdade. Então é por isso que é importante nós estarmos tratando deste assunto aqui no canal. Por isso eu convidei aqui alguém que é especialista, que vem estudando o assunto e que já ministra até palestras sobre essa temática nas igrejas, nas empresas. E eu gostaria de passar a palavra aqui para o irmão Daniel, para que ele saúde os nossos ouvintes, nossos irmãos que nos assistem e também se apresente. Diga aí qual é a sua profissão, fale aí um pouco de sua pessoa. Pois é. Boa tarde, quero saudar todos os irmãos aí e os amigos, com a paz do Senhor, E é uma satisfação estar aqui, no canal, falando sobre saúde, que é um assunto que eu abordo, falo constantemente no meu dia a dia e gosto muito de compartilhar, algum conhecimento que eu
aprendi, né, com as pessoas, o mínimo que eu puder responder, né, eu estou sempre atuante, né. Me chamo Daniel Ângelo, sou enfermeiro, né, formado há mais de 3 anos, né, tenho 1 ano e meio de profissão, né, e também fui pastor, né, sou presbítero da igreja, estou ali juntamente com o pastor Bernardo na Tempo Central ali da Boa Vizinhança. Nós estamos lá há 2 anos, né, um trabalho que eu estou apaixonado pelo crescimento, pelo empenho dos irmãos, né, uma igreja de 2 anos já com um bom número de irmãos, né, e estamos ali, né, ajudando os irmãos e vim aqui, né, solicitado pelo nosso pastor Josué aqui para falar um pouco de saúde masculina, né, que para mim é uma satisfação imensa falar da minha profissão, né, falar dos meus conhecimentos e ajudar alguém que está precisando, né, que muitas vezes a gente como cristão, né, tem aquela questão que vamos orar, vamos chamar o irmão para orar, né, que Deus vai fazer a obra, né? A minha esposa rebate muito, às vezes até quando eu estou na igreja, que eu digo sempre que Deus, ele gosta de fazer coisas impossíveis, né? Coisas impossíveis é o que Deus gosta de realizar. Aí o irmão chega na igreja com uma dor de cabeça e diz aqui, olha aqui, pastor, que eu estou com uma dor de cabeça. Você pode tomar uma dipirona, né? Se você tomar uma dipirona, a dor de cabeça vai passar. Porque muitas vezes a dor de cabeça é uma questão do estresse, uma má alimentação, né? Ou até mesmo uma falta de sono, né? Aí Deus tem tanta coisa para se preocupar, né? E você, com a mínima coisa, pode, né? se atrapalhar, né? Não precisa incomodar o Senhor, né? Incomodar o Senhor por uma dor de cabeça, claro que muitas vezes pode ser apontar um grande problema, né? Não que não possa ser, pode ser um sintoma, mas vamos investigar, né? Para saber. Amém, interessante. Bom, Daniel, é uma alegria, uma satisfação tê-lo aqui conosco, né? Logo que eu ouvi falar do seu trabalho, eu já pensei de convidá-lo para vir aqui ao nosso canal, ao Bereano Pentecostal. E foi através do irmão Amauri, ali, que você conhece bem, que me falou da palestra que você deu, né, ali na congregação da Boa Vizinhança. Eu disse, eu vou lá convidar o irmão. E foi até no dia que a esposa do irmão até apresentar aqui, né, irmão? Ela não está diante das câmeras, mas ela está aqui conosco, que é a irmã Avilar, né, que é filha do pastor Bernardo. Isso. E ali a gente foi na congregação, tá certo? Numa escola dominical, né? E a sua procura também, para conhecer o trabalho e para também tentar entrar em contato com você. E vimos realmente o trabalho ali em desenvolvimento. Mas vamos aqui, irmão Daniel, porque eu gostaria que o senhor nos dissesse sobre o que nós vamos tratar, né? O que é assim a nossa pauta aí, você vai apresentar, certo? A nossa pauta, tá tudo certo, André? Pode seguir, né? A nossa pauta e para a gente poder, né, os irmãos poderem aí degustar, saber um pouquinho e aí a gente vai se aprofundando nesses pontos. Pronto, a gente vai comentar um pouco, né, sobre as doenças mais comuns do homem, né, que são as doenças cardiovasculares e as doenças crônicas, né, que são diabetes, hipertensão, que são as doenças que mais afetam o homem, né? São essas doenças que normalmente o homem ele é mais acometido e como são doenças com processo lento, que ela vai minando, né, a saúde do indivíduo, né, às vezes até a pessoa negligencia, né, o cuidado com essas doenças e normalmente ela tem um quadro bem pior, né? Porque a gente sempre fala de diabetes, hipertensão superficialmente, né? As piores consequências, principalmente da diabetes, elas não são muito comentadas, né? Se fala só que eu tenho diabetes, né? E o cara, não, eu tenho diabetes. O que é diabetes? É só resistência à insulina, né? E realmente, por detrás da diabetes, tem quadros bem piores que vão afetar bem o indivíduo ao longo dos anos. Porque a diabetes não é aquela doença que a pessoa adquire e logo está ali padecendo, né? A pessoa dura anos e anos. Um exemplo dentro da minha casa, né? Minha mãe tem diabetes há 30 anos. Mas ela é uma pessoa que se cuida bastante, né? Vai matando aos poucos. Vai matando aos poucos.
Além desses temas, nós vamos tratar um pouquinho da saúde mental, né? Nós estamos aqui com essa pauta. E não sei se você vai tratar um pouquinho sobre a questão da memória, de algumas doenças. Se não der para trazer dessa vez, a gente pode pensar Sim. Né, num outro momento de trazermos também, porque é outro tipo de doença que afeta muito, né? Não só os homens. Tem doenças aqui que afetam tanto homens quanto mulheres, embora o nosso foco seja a saúde masculina. Mas quem sabe mais na frente a gente vem para falar das mulheres também, né? Sim, aí vem aí o Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa tá bem aí, né? Muito bem. Bom, Daniel, uma coisa comum que a gente vê nos homens é esse descuido com a saúde, né? Esse descuido com a sua saúde corporal, mental. O homem ele é muito resistente a isso. Ele geralmente não liga muito, né? Isso é mais assim uma preocupação das mulheres. As mulheres procuram mais os postos de saúde, estão mais lá, né? Buscando as orientações, o cuidado da medicina, mas o homem não, né? E aí eu acho, por isso que uma das questões, né, que nós vamos trazer aqui é essa conscientização. E por isso o nosso convite é você fazer esse tipo de conscientização, né, do cuidado, da necessidade do cuidado com a saúde do homem, com a saúde corporal. Pois é. Assim, o homem ele é muito resistente, né, ao cuidado médico, né? Ele vai devido a ele não procurar, ele não pesquisar, não procurar saber, não ir nem ao postinho, né, que a gente chama o mínimo, né, que é o postinho. Eu trabalho num posto de saúde que eu vejo as mulheres indo pegar o remédio para o marido, onde o marido tem 1 ano de tratamento e nunca foi na unidade, né? Porque ele não quer saber, porque a dor que ele sente é suportável, né? Normalmente o homem ele tem aquela questão da masculinidade, né? E se ofende de dizer que está doente, não quer estar doente, não chora, né? Isso é um mito muito grande, né? O homem não chora, né? Então ele acaba que não procurando o tratamento, né? Ele vai resistindo àquela dor, né? E vai caminhando normalmente, só que normalmente as doenças crônicas, né? Elas são com bastante tempo, elas vão atacando o indivíduo a longo prazo, né? Ela não vai assim, eu vou lhe pegar, não. Ela vai lhe matando devagarzinho, né? Ela vai tirando a sua vida aos poucos, né? E acaba que, por negligenciar esses tratamentos, a procura mesmo ao médico, a sua consulta é regular, não precisa de todo mês estar no posto, né? Ou estar na consulta médica. Mas um check-up pelo menos de 6 em 6 meses, né? Para olhar como é que tá os seus padrões, os seus hormônios, né? Isso aí já vai ajudar bastante o indivíduo a, no mínimo, encontrar alguma coisa que está fora de controle, né? Para poder controlar, né? Sim, com certeza. É importante, né, essa atenção com a saúde. A Bíblia tem um texto, né, apesar que nós estamos aqui numa pauta, num assunto que é exatamente bíblico, mas a gente entende que como Criador, né, de todas as coisas, então tudo de certa forma é de interesse, né, de Deus, faz parte do projeto de Deus. Então, a Bíblia fala que o corpo ele é o templo de Deus, né, que o Espírito de Deus habita em nós. Então, assim, a gente precisa desse cuidado com o corpo, né? Independente se seja homem ou mulher, mas como você apontou aí, os homens têm essa falha, né? E muitos homens de Deus que poderiam ter tido um ministério até mais longo, mas aí pelo descuido com a saúde, né? Eles foram ceifados antes do tempo, vamos dizer assim, com a idade ainda precoce, e aí deixaram de ser pessoas que poderiam ter feito muito mais pelo reino, né? Ter feito. Hoje mesmo a gente vê, né, pastores, até bem jovens, né, que já tem um padrão de saúde meio comprometedor, né? Os dados do Ministério da Saúde, né, desse ano, frisou uma coisa bem importante no começo do ano, né? Que é sempre eles aplicam esses dados em triênios, né? Pega ali 3 anos, faz uma apanhada desses 3 anos para poder, né, ajudar
no tratamento e na pesquisa, né? Ele faz um apanhado, né, durante esses 3 anos, para saber como está a saúde, né? E esse ano saiu o dado sobre o sedentarismo, né? E hoje a nossa população brasileira, adulta, né, 47% da nossa população é sedentária, né? Então já aí abre um espaço para as doenças atuarem fortemente no indivíduo, né? E o mais alarmante ainda é que esses dados na população jovem, eles sobem para 84%. É mesmo. Quer dizer que daqui a 3 anos nós vamos ter bastante pessoas diabéticas, bastante pessoas com hipertensão devido a um sedentarismo, né? Que o sedentarismo vem acompanhado de obesidade, né? Aí vem aquelas doençazinhas comprometedoras, diabetes, hipertensão, doenças do coração, más circulações, úlceras, várias doenças que são justamente pelo sedentarismo e a obesidade do indivíduo, né? Eita Jesus, eu acho que eu estou no grupo aí dos sedentários. Assim, como o senhor frisou, né, os pastores, devido à ocupação, né, eu também que já tomei conta de igreja um período, né, a gente acaba que a gente negligencia mesmo. A gente se preocupa tanto com as ovelhas, em orar pelos irmãos, né, que acaba esquecendo um pouco a saúde da gente, se debilitando por falta de cuidados, né? É verdade. E outra coisa, né? Crente tem aquele negócio, né? Vamos na casa do irmão aí, cafezinho com bolo, biscoitozinho, pão, come muito, Coca-Cola. Né? Crente não bebe, mas come. Tem essa coisa aí também. Aí, como você estava falando de pastores, pessoas que lideram, eles cuidam muito, às vezes, né, da parte espiritual. Sim, sim. Cuidam muito da leitura, da palavra, Isso. tem os seus momentos devocionais, de preparação de mensagem, mas ficam a desejar na parte, no quesito corporal, né? Que, assim, do exercício físico, de alguma atividade física que venha também a beneficiar a sua saúde, né? Sim, e sim. É uma negligência. Mas vamos lá, eu gostaria que o irmão começasse nos trazendo aqui a importância da saúde do homem, né? Esse primeiro ponto aqui. Isso. A importância... Aí vamos lá. O homem, devido a essa negligência, né? De não procurar consulta, não procurar médico e não ter cuidado, isso vai impactar diretamente a sua saúde, né? Trazendo aí risco de doenças. As principais, que são as mais comprometedoras hoje no Brasil, são as cardiovasculares, né? Por sinal, o estado do Ceará é um estado que aumentou assim imensamente o número de pessoas cardiopatas, né? Porque como a pessoa não se cuida, essa doença vai evoluindo, né? E muitas vezes a pessoa só descobre com o próprio infarto, né? Quando a pessoa infarta, aí, mas ele tinha diabetes, mas ele tinha hipertensão, né? A pessoa não sabe que tem diabetes nem hipertensão, e essa diabetes e hipertensão evoluiu para a doença cardiovascular, né? E acabou que ocasionando um próprio infarto, né? Da pessoa, né? Isso impacta diretamente a vida do indivíduo, porque vai afetar no seu trabalho. Uma diabetes, quando ela está, né, descompensada, o indivíduo perde a sua massa muscular, principalmente das pernas, que é os membros mais afetados pela diabetes, né? Que realmente ela deteriora a massa muscular, e sem massa muscular o indivíduo perde a sua força, né? Perde a sua potência. A gente vê irmãos na igreja que não conseguem nem se ajoelhar. Aí diz, não é porque eu tenho artrose, tenho artrite, tenho várias outras coisas, e na realidade é por falta de massa muscular na perna, né? Por falta que é a diabetes que vai causar. Diabetes, ela vai minando, né? Uma falta de circulação, tudo isso aí vai minando, né? E um detalhe mais assim importante, que o homem ele deve frisar bem, devido a essa negligência, que como a mulher ela sempre busca, né, para frisar nesse ponto da importância, os homens são os que mais morrem por falta de cuidados médicos, né? Porque ele não procura, né, o médico, aí a doença vem e muitas vezes ataca ele, e ele chega a falecer
E, infelizmente, foi por falta de negligência, né? Por uma negligência que ele cometeu e aquela doença afetou ele de uma forma que ele veio até a óbito, né? Ou um quadro bem grave, que é um AVC, um infarto, que é uma pessoa que depois que infarta é uma vida bem, assim, limitada de alimento, de medicação, de tudo. Vai mudar completamente a vida da pessoa, né? Então, assim, sobre esse ponto, né, a importância da saúde, a questão principalmente aqui da prevenção. Da prevenção. Né? A gente está tomando, primeiramente, o conhecimento, né? Através do conhecimento, e é por isso que nosso canal está trazendo você aqui, e também a importância do seu trabalho, porque realmente precisa as pessoas tomarem essa conscientização a respeito do cuidado com a saúde, né? Na igreja a gente tem um problema mais do que no mundo, né? As pessoas que não são evangélicas, porque a gente costuma espiritualizar tudo. Sim, Você até já falou, né? A pessoa acha que tudo é alguma coisa espiritual, é uma seta maligna, né? Eu até comentei já, né, que a minha esposa, até ela me rebate, né? Que às vezes o irmão, pastor, eu tô aqui com uma dor de cabeça tão grande, ora aqui por mim que eu acho que é alguma coisa. Não, irmão, você pode tomar uma dipirona, né? Às vezes a dor de cabeça pode ser uma falta de sono, pode ser uma alimentação que você comeu que não fez bem, né? Deus, ele tem coisa mais importante. Claro que possa ser uma doença que esteja ali apontando, né, para uma coisa mais grave, mas normalmente, né, devido a um quadro do dia a dia, um estresse, a pessoa acaba tendo uma dor de cabeça e à noite chega na igreja e, pastor, para o culto todinho, eu estou aqui com uma coisa, ora aqui por mim, né? E muitas vezes é uma coisa bem simples, né? E não só isso, assim, também as pessoas, elas deixam para cuidar quando aparece só os sintomas, né? Isso. Em vez de estar fazendo o acompanhamento regular para que esse tipo de coisa não venha a acontecer, né? E as prevenções, como a questão do exercício físico, que nós vamos depois abordar aqui. Muito bem. Então, as doenças mais comuns seriam? Eu gosto de falar assim, a gente fala muito a questão assim, não, fulano tem diabetes. Né? E vamos falar que as principais são as doenças cardiovasculares, as doenças cardiovasculares, diga aí. Toda doença relacionada ao coração, que é uma gama de não só hipertensão. Sim, mas diga aí. Aí tem endocardite, miocardite, várias doenças que são relacionadas ao coração. Mas doenças cardiovasculares, eu já estou fazendo um apanhado de qualquer doença relacionada ao coração, que ela vem evoluindo devido a uma hipertensão e uma diabetes. Uma diabetes descompensada, uma hipertensão alta, né? Uma pressão bem irregular mesmo, acaba que a pessoa vai partir para a questão de cardiopatia. Você vai virar um cardiopata. Não são essas doenças cardiovasculares aí. Elas não são hereditárias. Não. Elas podem... Pode acontecer de alguém já ter hereditariedade em questão de doença cardiovascular. Mas, normalmente, as doenças cardiovasculares são adquiridas por sedentarismo, diabetes, hipertensão, a má alimentação. Tudo é uma evolução. A doença ela é uma evolução, né? A célula que não está sendo bem tratada, ela vai evoluir para uma coisa ruim, né? Aí, pronto, o senhor falou desse conjunto de doenças, né? Que afetam principalmente a parte cardíaca, mas também aí a diabetes ela pode ser tratada à parte, né? Sim. Não necessariamente está atrelada à hipertensão e tal. Aí tem mais o quê? Que a gente poderia... Aí a própria saúde mental, né? Que hoje a gente vê bastante casos, né? Tá sendo uma questão que é muito subdesenvolvida, né? Às vezes o camarada está com a saúde mental debilitada e quem está descobrindo esse problema é um clínico geral. E o clínico geral ele não é especialista para ele tratar essa doença, né? Às vezes ele está ali e dá só um remédio para a pessoa vai para casa e fica tomando aquele remédio e vai ficar dependente, se duvidar, o resto da vida e nunca vai tratar realmente o que aquela pessoa tem, né? E no caso do homem,
que é aqui o nosso foco, saúde do homem, né? As doenças, além dessas aí, a parte que afeta também o sistema reprodutor masculino. Pronto. Aí, em relação ao homem, é a questão do câncer de próstata, né? Que é a segunda doença que mais mata no Brasil, o segundo câncer que mais mata no Brasil, né? Depois do câncer de pele é o câncer de próstata, né? O último triênio agora, 65.864 pacientes por ano. Morreu. A cada 10 pacientes desse, de 3 a 4 morrem, vem a óbito, né? Quando a gente fala de próstata, né? Câncer de próstata, aí já aquela masculinidade, né, exagerada, né? Que não pode fazer, ele é homem, não pode, né? E fazer o exame, né? E quando a gente olha para a questão da mulher, o exame do homem dura 10 segundos. Para fazer o exame do homem, cerca de 10 segundos, o médico vai lá, faz o exame e pronto. Quando você vai para a prevenção da mulher, no mínimo 25 minutos. Né? A mulher vai ficar... Eu sempre digo que é uma posição, né, comprometedora, né? A pessoa ficar ali mais de 20 minutos, 15 minutos numa posição daquela para fazer um exame de Papa Nicolau, né? É bem complicado. E o homem não pode ficar 10 segundos, né? É verdade. Então tem a questão da próstata, né? Que é o câncer. É. E assim, voltando um pouco assim, eu gosto muito de frisar, porque a gente fala de diabetes, né? Não, fulano tem diabetes e tem resistência à insulina. Se fosse só resistência à insulina, era bom demais, né? Era bem tranquilo. Eu digo assim, era bem tranquilo. Se fosse só resistência à insulina... Vamos já tratar das consequências. Eu queria só que nesse momento, se assim, elencasse as doenças, né? Que é para a gente poder... Aí depois a gente vai entrar especificamente. Certo. Então, a questão do câncer de próstata, é câncer só ou tem outras doenças menos graves, relativas ao órgão sim, reprodutor masculino? Tem aquela questão da inflamação da próstata, né? Que é uma prostaglandina, né? Que é uma questão que se inflama só a próstata, é uma doença benigna. O cara vai ficar ali, mas afeta, né, a urina, afeta uma série de fatores que muitas vezes a pessoa pensa que é um câncer de próstata, e muitas vezes não é, né? É só uma doença inflamatória que está ali afetando o homem. Também por uma questão de má alimentação, né? Eu gosto muito de frisar o seguinte, que é a tríade da doença crônica. Exercício, dieta e medicação. Se fizer os 3, não tem diabetes que resista, não tem hipertensão que resista e nem doença, né, que também não venha a ser tratada com essa tríade aí. Se você fizer uma boa alimentação, se você praticar exercício e se você tomar a medicação direitinho, realmente você vai dar tudo certo. Muito bem. Verdade, é isso... para tudo tem um jeito, né? Só não tem jeito para morte. Só não tem... É só Jesus. E só Jesus. Jesus, como nós cremos num Deus poderoso, que pode trazer a vida, né? Exato. Mas a gente precisa tomar os devidos cuidados enquanto o Senhor nos concede tempo, vida nesta terra, e a gente precisa realmente desse cuidado. Então vamos avançar agora para prevenção das doenças? Sim. Que já entrou nessa tríade aí, né? Isso. Mas eu queria que você nos dissesse. Primeiro, eu acho importante a gente perguntar, irmão Daniel, sobre assim, a periodicidade que uma pessoa deve fazer esse cuidado, né? Os exames, procurar realmente... Pronto. Vamos lá. Se você é uma pessoa... atendimento médico. Pronto. Se você é uma pessoa que passou dos 40 anos, não tem jeito. Você já tem que começar a sempre estar procurando um médico para fazer exame. Principalmente o hemograma, né? Que já vai dar o apanhado da glicemia, da hipertensão, já tiver alguma alteração ali. E o PSA, né? A partir de 40 anos você já pode pedir. Porque, assim, o câncer de próstata, um exemplo, né? Ele atua mais a partir de homens de 50 anos.
Mas isso não isenta alguns homens que foram acometidos de câncer de próstata abaixo de 50 anos, né? A gente já tem relato de homem com 43, 44, 45, não é impossível, né? Quando você busca um cuidado, uma prevenção, é melhor de ser tratado, né? Por quê? Porque o câncer de próstata, ele é um dos cânceres mais que tem o maior nível de cura possível. Para você ter uma ideia. É um câncer muito agressivo que quando ele é descoberto, ele é bem severo. Normalmente a gente faz uma medida lá de 1 a 10. Quando o cara descobre já está no 7, 8, 6 no mínimo. Aí é bem complicado de esse homem ser tratado, né? E quando há uma prevenção bem cedo, esse câncer ele vai de 80% a 90% de cura, 95% de cura, né? Pela prevenção, pelo o cuidado, né? Para você ver, é um câncer muito agressivo, que normalmente quando ele afeta o homem, né, ele já vem bem. E quando o homem vem a perceber que apresenta os sintomas... Pronto, quais seriam assim os sintomas que a pessoa já deve conhecer, ficar atento para que se eles surgirem, começarem a surgir, ele já, né, procure realmente o tratamento, o acompanhamento médico. Pronto, sangramento na urina, né? Que é bem comum a pessoa que tem câncer de próstata ele apresentar esse quadro, né? Sangue no sêmen, quando o homem chega a ejacular e vai muito sangue no sêmen, né? E também já é um ponto, né? Dor na bacia, né? A pessoa vive... Aí eu tô aqui com uma dor aqui nessa região pélvica, né? Isso já é bom o camarada pesquisar. Outra coisa também que é bem comum ao homem é quando ele vai urinar, ele sentir muita dor. Às vezes acontece a pessoa ter uma pedra saindo ali e dá uma ardência, né? Mas é uma dor mesmo. Dele urinar, ele sentir uma dor, já é bom a pessoa começar a procurar, porque não é normal, né? Esses são um apanhado assim de coisa que já é bem comum. Mas eu quero dizer o seguinte, que se você estiver nesse quadro, você já pode estar num quadro bem avançado de câncer de próstata. Porque o câncer de próstata ele é muito silencioso. Ele é muito silencioso. E quando ele vai apresentar os sintomas, ele já está bem agravante, né? Ele já vem num quadro bem agravante. E uma coisa bem comum, que quando o homem está entrando na questão do câncer de próstata, ele fica um pouco impotente, né? Devido a esses problemas, ele vai afetando a próstata incha, muda de tamanho e ele não consegue ter uma ereção suficiente, né? Não consegue ter uma relação e já é um quadro que ele fica aquele irregular, né? Tem uma ereção normal e um problema de ereção, às vezes já é apontando um problema na próstata e no mínimo um problemazinho de inflamação na próstata, mas também pode ser um câncer. E assim, agora, regularmente, a pessoa deve o quê? Buscar anualmente? Na questão do exame de próstata, cada ano, né? Uma vez por ano, tranquilo, você vai lá uma vez por ano, ou até de 2 em 2 anos, né? Fazer o exame, né? Para poder saber se você pode... Se você tiver até abaixo dos 50, pode fazer o PSA, né? Eu gosto muito de frisar o seguinte, o PSA, ele é excelente. Ele vai detectar tranquilo. PSA através do hemograma. Do hemograma. Ele vai detectar tranquilamente se a pessoa tem câncer ou não. Mas só que existe um dado que 20% dos homens que têm câncer de próstata não tem PSA no mundo que consiga detectar que esse camarada tem câncer de próstata. Então, para ele detectar o câncer de próstata, ele tem que fazer o exame de toque retal, né? Que é o exame que o médico vai lá apalpar a próstata dele para saber como é que tá. Se ela cresceu, se ela tá inchada ou se ela evoluiu para um lado ou para outro. Que quando ele bota o dedo, ele sente a próstata, né? Aí ele sente ali a maciez dela, como é que ela tá, se ela tá rígida, se ela tá mole, se ela cresceu. É mais fácil de detectar porque... É mais eficiente esse exame do que o PSA? Sim, porque ele vai pegar na próstata. O médico ele vai sentir como é que está a próstata, né? E devido ao trabalho, né? Os médicos antigos, eles frisam muito isso. Hoje,
Os médicos, eles não querem saber de cheiro de doença, pegar no paciente. Ele olha o que é que você tem, né? Ele quer que a gente diga, né? Diga aí o que é que você tem. O que é que você tem? Doutor, não sei. E normalmente o médico, os antigos, eles perguntavam e ele investigava, ele apalpava, ele apertava, né? Auscultava, né? Hoje em dia dificilmente você vê um médico com esteto botando no paciente. O médico chega, assim, não desmerecendo, né? Não. Esses médicos. Cada um tem, né? Às vezes as coisas evoluem, né? Uma forma que foi evoluída, né? Mas realmente a grande queixa da população é essa, né? Que o médico nem sequer olha nos seus olhos, né? Eu vejo muito essa questão de o doutor não olha para mim, né? Realmente essa queixa é constante nos consultórios, né? Mas o doutor não olha para mim, eu falo com ele e ele fica olhando para a tela, né? Jesus amado. Muito bem, então nós temos a questão aí, já tratamos da questão da saúde da próstata, né? Isso. Que é um fator muito importante. Você disse aí onde há muitos casos de óbitos, né? De homens por conta desse descuido. Aí você for fazer assim a médio prazo, né? 65 mil casos por ano. A cada 10, 3 morrerem... É uma guerra, né? É uma guerra, né? Pior do que uma guerra, né? Acho que nem no Iraque morreu gente assim, não. Não, porque a guerra, ela, né? Tem aquelas mortes, mas depois passa um tempo. E isso daí nós temos um quadro constante de pessoas que sofrem consequência disso, né? Isso. A expectativa é que venha a mudar por conta de que nós temos uma população cada vez mais com uma idosa, né? Não, e que tem assim mais conhecimento. Mais conhecimento. Né? Mais realmente conhecimento. O homem mais antigo ele era mais bruto, mais ignorante, não quero saber disso, eu sou homem e tal. Eu vejo assim. Hoje se os homens estão assim, é mais por um descuido, né? Principalmente essas gerações que... Pronto. É um descuido mesmo, uma questão de ser relapso com a saúde. Hoje é só a questão de descuidado, não é nem essa masculinizada exacerbada aí, que as pessoas não querem ir para o médico e tudo, não. É só aquela questão de negligenciar mesmo, né, os cuidados. Com certeza. Vamos falar aqui sobre a questão da prevenção, né? Da prevenção. Ou já tratamos desse ponto? A gente já falou assim, né? Falando, né? Isso. Falei sobre a importância do exercício físico como forma de prevenção. Pronto, vamos lá. Vamos falar de glicemia, né? Quando a pessoa é diabética, que a pessoa não pratica exercício, esse açúcar, essa insulina, ela fica circulante ali no sangue. Porque devido à falha... Tem idade para a pessoa descobrir a diabetes, aliás, para desenvolver a diabetes? Não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. Vai do 0 a 100. Nem tem a questão de gênero, de sexo, nada não. Tanto homens quanto mulheres. Ou tem um percentual mais elevado para homens do que para mulheres? Não. A diabetes é a questão mesmo do mau cuidado com a alimentação e uma vida desregrada, né? Falta de sono, né? A pessoa não dorme bem, não se alimenta bem, não pratica exercício, né? Come aí comida aí, qualquer jeito aí, acaba que desenvolve a diabetes. Sem questão de idade. Hoje em dia, né, é um fato já, várias crianças diabéticas. Crianças 10, 11, 12 anos aí, diabética, né? Já uma criança... Os tipos de diabetes, que o pessoal fala, tipo 1, tipo 2, o que é essa diferença aí? A tipo 1 é uma doença que você já nasce com ela. O camarada já nasceu ali com ela. É congênita. Já está ali, você vai viver o resto da vida com ela, né? A tipo 2 não, ela é adquirida. Hoje se fala até na diabetes tipo 3, né? Que não está muito assim, porque ainda tem estudos ainda, mas a 2 é uma questão de vida desregrada mesmo. Não tem cuidado com a alimentação, sedentarismo, obesidade, tudo isso vai desenvolver a diabetes, né? Tipo 2. Esse nome é muito interessante, diabetes. De onde é que vem esse nome, hein? Tem até alguém que diz que é a filha do diabo. Diabetes, né? Assim, a palavra diabo. Como eu falei pro senhor, eu digo sempre, né? Se fosse só a diabetes, se fosse a questão só da insulina, era mais tranquilo e mais prático para a gente resolver, né?
que essa questão da insulina é uma regulação, que a insulina não trabalha, e você vai aumentando ali aquela glicemia, aquela resistência à insulina, o sangue está cheio de açúcar, né? E a pessoa não tem força. Como não há uma quebra dessa insulina para gerar energia para o corpo, aí a pessoa, você vê que uma pessoa diabética, normalmente ela é lenta, ela dorme muito. Sim, ela não dorme na cama dela, mas ela chega num ambiente, né? Até mesmo na igreja, se você prestar bem atenção, aí os irmãos vão até prestar atenção agora nisso. Há várias pessoas dormindo no culto. O culto está ali rolando e várias pessoas dormindo. Você pode ter certeza que aquelas pessoas provavelmente são diabéticas, né? O excesso de açúcar no sangue faz aquela pessoa ficar lenta e ela fica sonolenta ao ponto de dormir, né? Afeta o metabolismo. Afeta o metabolismo. Metabolismo lento demais, ali sem energia, o corpo padece, né? Acaba dormindo, né? E eu gosto de dizer o seguinte, que os médicos não falam muito. Não sei se é por medo ou alertar, porque o brasileiro ele tem aquela questão do medo. Ele se preocupa muito com medo. E a gente só associa diabetes à resistência à insulina. Mas não é só isso, não. Existem as consequências da diabetes, que são bem piores. Que eu posso citar aqui 4. Bem clássica, que afeta bastante muitas pessoas, quando vão perceber já é tarde demais. A renopatia diabética, né, que quando a pessoa é diabética, ela tem um problema que vai ocasionar na sua retina. Aquele açúcar vai afetar a sua retina. Aí a pessoa vai começar a uma visão embaçada, né? Aquele excesso de insulina vai afetar a retina dela de uma forma que ela vai ficar cega. Normalmente o diabético ele vai perdendo a visão, ele vai perdendo ali e começa a ver sangramento no olho, né? Há um sangramento no olho, aí a pessoa, o que é isso no seu olho que está tão vermelho? Às vezes a pessoa não percebe, já é a retina que está tendo um quadro por causa da diabetes dela. E a longo prazo, aquela pessoa fica cega totalmente, né? Entendi. Outro problema também é a neuropatia diabética. Todo diabético, ele reclama de dor nos pés, dor nas extremidades, né? Ele começa a dizer que a ponta dos seus dedos, dos seus pés, das suas mãos estão formigando, né? Está queimando. Aquilo é a neuropatia diabética. O cérebro para de mandar informação, né? A irrigação do sangue não chega lá nos seus membros e começa a haver essa dor, essa questão de não ter. Os nervos vão ficando atrofiados devido a essa falta de irrigação sanguínea e desenvolve essa neuropatia. Uma consequência muito grave dela, que eu já até falei, é a questão da perda muscular. Você vai perdendo a massa muscular de uma forma que é exagerada, né? Fora que também a diabetes, seu estado avançado, ela também causa resistência à cicatrização, Sim. né? Vamos chegar nesse ponto aí. Aí a neurofratia diabética, né? Que é a questão que muitas pessoas que têm diabetes vão desenvolver ela e vão bater na hemodiálise. O que é? É a falta de irrigação nos rins, do sangue. Começa a haver uma falha ali na irrigação por causa do açúcar, né? O açúcar, ele tende a parar a circulação sanguínea. E o que acontece? Esse rim chega a parar. E para ele voltar a funcionar, hemodiálise. E tem a questão também, que é muito comum ao diabético, que a gente chama de pé diabético, né? Que os vasos começam a ter essa falta de irrigação sanguínea, a pessoa bate a perna numa cadeira, numa mesa, é só um cortezinho. Aquela cicatriz não sara e vai evoluindo para uma ferida grande, né? Terrível, terrível. Chegando a pontos de até amputar o próprio membro, né? Como dirigente de igreja, já acompanhei pessoas nessa situação. E é difícil. É triste, né? É difícil. Perder um membro. E quando a pessoa perde um membro, entra nessa questão da saúde mental, que para a pessoa se recuperar demora bastante tempo. Muito bem, vamos falar então agora da saúde. Tem mais alguma coisa? Posso avançar? Saúde mental.
E aí a gente está no mês de Setembro Amarelo, É, é um mês que a gente tanto trata sobre a questão da saúde mental, né? E eu queria que você abordasse aí sobre a importância desse cuidado com a mente, né? Com a parte que é a nossa central de comando. né, a questão da saúde mental, né, é a questão do bem-estar do indivíduo, né, o psicológico, o bem-estar social, né, isso tem que estar ali bem alinhado, porque no homem ele é bem mais complicado, né, porque o homem, né, ele é bem prático nas coisas que ele faz, né, a mulher ela é mais detalhista, ela mais Se expressa emotiva, se mais. expressa mais. O homem não, o homem ele é fechado, ele não quer. Se ele tem um problema, ele mesmo quer resolver, né? Ele não quer compartilhar o problema com outra pessoa, né? Para ele se abrir mesmo a uma pessoa, tem que ter muita confiança, principalmente quando é um problema grave, né? Ele se retém àquele problema e cada vez mais o problema vai sufocando ele. E acaba havendo muitas vezes um quadro de suicídio, né? Por questão da saúde mental não estar bem, né? O cara se resguarda, não se abre, cria uma ansiedade para resolver o problema, depois desenvolve uma depressão e muitas vezes a pessoa chega a cometer o suicídio, né? E na hora do suicídio, né? O homem ele é bem prático. O homem ele é prático. A mulher não. A mulher, se ela vai cometer o suicídio, ela vai lá na gaveta, se tiver uma cartela de pirona, ela toma os 10. Né? Aí, claro que é complicado também uma pessoa tomar uma cartela de comprimido, mas é bem mais prático, né? Você chega ali no pronto-socorro, faz uma lavagem estomacal, a pessoa consegue, né? Bom, até nem falar as formas que as pessoas usam para não dar. E já o homem não, o homem ele é prático, né? O homem ele realmente ele pega uma coisa ali que se ele fizer É fatal. é fatal, é fatal, é fatal. Né? Infelizmente. Aí, E a questão da saúde mental, ela é tão importante porque ela não afeta só a pessoa em si, né? sim, sim. Ela tem todo Tem todo um processo impacto familiar, pra tem família. todo um impacto na família, né? E muitas vezes a família nem descobre esse problema, né? Às vezes a família vem descobrir já no quadro da pessoa ter cometido suicídio, que é pior ainda, né? Que é bem pior. Incrível também é que, assim, embora que a gente na igreja, né, a gente busque muito esse apoio espiritual, né? Sim. Essa graça que vem de Deus, que nos ajuda a suportar as lutas, os desafios da vida, mas também muitas pessoas dentro da igreja têm sido afetadas, Sim, né? tem sido afetada. Então, a gente tem visto casos de pastores, de pessoas, de homens de Deus, de mulheres de Deus também, né? Que têm tomado essa atitude extremada. Essa atitude extrema, né? É. Que tira a sua própria vida, né? É terrível. Eu gosto de dizer o seguinte, que depois que eu tô fazendo agora uma especialização em saúde mental, né? Devido a essa minha área de enfermagem do trabalho, a gente tem que ter algumas cadeiras, alguns estudos a mais. Aí comecei agora um de saúde mental e a gente tem visto bastante que não é uma questão só espiritual, né? Não é uma questão só espiritual, é uma questão mesmo de estado mental da pessoa, né? Questão que a pessoa está ali. Porque o cérebro, como um órgão, né? Assim como a sua mão, o seu dedo, um braço, o fígado, um coração, pode desenvolver uma doença? Por que Sim. o cérebro não Por pode, que né? o cérebro não pode? Embora que muito do que a gente entende como problemas que afetam a mente, eles são mais assim voltados para a questão da ansiedade, né? Sim. Estresse e uma série de outras questões Aí, que podem ser trabalhadas, podem né? ser trabalhadas, né? Mas também o cérebro ele, em si ele tem o risco de sofrer algum tipo de desenvolver alguma doença. A gente vê, né, o próprio Alzheimer, né? No próprio Alzheimer a pessoa desenvolve ali no cérebro, a pessoa que totalmente sã, do nada, não conhece mais ninguém, não sabe quem é quem e começa a viver como fosse uma pessoa de não sei quantos anos atrás, né? Porque que
a pessoa com problema, né, não vai desenvolver uma saúde mental debilitada, né? E aí a gente pode evitar como? O autocuidado, o controle com esse estresse, né? Que hoje a rotina de todo mundo é estressante, né? Trabalho, estudo, faculdade, filho, conta para pagar, problema de saúde, aí junto um apanhado ali, a pessoa chega um momento que há um estresse tão grande que a pessoa desenvolve uma questão mental que não consegue mais ter o controle próprio, né? E Hoje é muito comum o pessoal sofrer com crise de ansiedade, Crise né? de ansiedade. Eu vejo, às vezes, ali no trabalho, a gente trabalha com jovens, adolescentes na escola, então a gente vê muitas, às vezes, que tem sintomas assim que parece que vai ter um coração vai até uma sair, parada vai ter cardíaca, o coração sair pela boca, né? sofrendo mesmo ali. Então a gente hoje vê isso, inclusive em pessoas bem jovens, né? Bem jovens. Tá E falando tá bem de- comum, né? Muito comum. Muitas pessoas jovens tendo crise de ansiedade, né? Bem pesada Bem mesmo, graves, bem né? grave, que precisa de um tratamento medicamentoso bem forte para poder essa pessoa ir voltando aos poucos, né? A sua rotina normal, né? Então, temos mais alguma coisa a dizer que você gostaria de acrescentar? Alguma coisa que, assim, na minha pouca experiência nessa área, né? Não, Assim, eu não. não consegui puxar, não consegui trazer, e Não. que o irmão preparou aí para... Não, assim, dizer só que eu digo sempre, né? O cuidado e a prevenção é a melhor coisa para a doença, né? E você fizer essa tríade aí, boa alimentação, exercício físico. O que, E- que a pessoa deve evitar na alimentação? Sei que aqui nós não vamos entrar numa, numa questão, né, nutricional, Né? mas assim, basicamente, o que a gente deve evitar para que Eu não a digo gente... nem evitar, né? Mas Ou- você ter uma alimentação balanceada, né? Legumes, verdura, arroz, tudo no seu ponto de equilíbrio, né? Porque muitas vezes a gente vai se alimentar e não gosto de verdura. Aí tira toda a alimentação, né? Legume e verdura tira fora. Aí vem só os carboidratos, que é arroz, macarrão, farinha, né? Aí você come tudo aquilo ali. Realmente no futuro, uma pessoa já numa meia idade já começa a ter um problema mais na frente, né? Então, eu digo uma boa alimentação é você saber regrar a sua alimentação. Evitar os derivados, né? Os industrializados, Industrializado. que hoje é muito comum. Linguiça, salsicha, todos Embutidos. os embutidos aí, todo mundo vai para cima, né? Aí acaba que a longo prazo isso aí vai afetar bastante Nós deixamos a sua de saúde. ter uma alimentação mais natural, né? Passamos a ter uma alimentação mais industrializada, né? E isso Exatamente. realmente tem contribuído para trazer uma série de problemas de saúde para muitas pessoas. Porque é fácil, é prático, né? Você pega ali, prático. bota um presunto, bota ali um negócio Pega dentro do já o pão, né? já, né? E bota tudo dentro e... Além do que o pão não é um processo também muito natural, ele é cheio de exatamente. ingredientes Exatamente. como glúten. É porque e assim, tal. muitas pessoas hoje não sabem, mas não tem mais pão preparado para ninguém, não. Esse pão que você come na padaria é um pão que está na geladeira vários dias. Nem o carioquinha. Principalmente o carioquinha. Rapaz. A maioria das padarias, ela usa um processo que ela compra esse pão industrializado e bota num congelador. E ela assa na hora de vender. Entendeu? Aí você tira que Então, é uma industrialização do próprio pão, né? Hoje em dia, dificilmente você vai encontrar uma padaria que o padeiro chega de madrugada, faz a massa e assa o pão para lhe vender. Normalmente tem vários congeladores lá que o cara tira o pão e bota para assar lá, ele vende o pão gelado. Eu chamo de pão gelado. Ele tirou ali e assou na hora que você foi comprar. certo. Então, assim, mas, por exemplo, comidas muito gordurosas Sim, também. comida gordurosa, né? Óleos, margarinas, né? São produtos que
A longo prazo, infelizmente, ele vai produzir essas doenças. A longo prazo, ali, um mau cuidado, uma má alimentação, ele vai minando e vai trazendo consequências que vai virar doença, né? Vai, no futuro, se você não tiver uma diabetes, se você não tiver uma hipertensão, você pode ter um quadro mais grave, que é um câncer intestinal. Por causa dos embutidos, enlatados e tudo, né? Devido a uma má alimentação, você vai criando um processo inflamatório no seu intestino e vai... Hoje em dia, quase todo mundo se queixa de quê? Azia. Dificilmente você vai lá e não chega uma pessoa, rapaz, eu comi esse pão e eu tô aqui para morrer de azia. É um processo inflamatório no seu estômago, no seu intestino. Não tem para onde correr. É excesso de suco Hoje nós temos gástrico, né? muitos alimentos à base de massa, né? Macarrão, todo tipo Pão, de massa, pizza, né? Pão, pizza. Tudo isso, né? Aí agora vem todo tipo de salgado, salgado de forno, salgado no óleo, salgado disso, salgado daquilo, acaba que... E antigamente, né, eu gosto de falar muito do meu avô, que ele viveu 102 anos, né? Eita, rapaz. Viveu 102 anos. Mas o lanche do meu avô, né, ele cozinhava ali uma carne e um cuscuz, e o cuscuz dele, ele comprava o milho e moía o milho ali e fazia o próprio cuscuz dele. O lanche dele da manhã era aquele ali. Uma carne cozida com um caldozinho no cuscuz. Com café sem açúcar. E era bom, hein? Adoçado com a rapadura preta, né? Viveu 102 anos, né? E hoje a maioria dos netos pode se dizer tudo com diabetes. Os que passaram dos 40, tá complicado, né? A família toda... Tem uma não é nem ditado, mas é realmente uma verdade, né, científica, que a gente é o que a gente come, né? É o que a gente come. A gente é o que a gente Infelizmente... come. Isso vai compor... E quanto o mais... alimento, ele não é só aquela coisa que você come, é gostoso aqui na boca, passa pelo processo aqui de, né? Como a gente pode dizer, aquele processo de depois ser exterminado, ser tirado do organismo, eliminado do organismo, né? Mas ele vai compor o seu corpo, né? E vai trazer reflexo na sua saúde total, né? Exatamente. Inclusive na saúde mental. Na saúde mental. Né? Uma má alimentação também afeta a saúde mental, né? Afeta, com certeza. Muito bem. Então, hoje foi o nosso primeiro bate-papo, né? Trazendo aqui uma abordagem. Terminamos que a gente falou não só para os homens, falamos de saúde de uma forma em geral, pode ser até servir de forma introdutória, né? E aí a gente trouxe, mas assim, mais uma vez chamando a atenção para os nossos varões, os nossos irmãos obreiros, ou irmãos de um modo em geral, que sempre, além do fato da cultura, né, masculina que nós temos, do homem não chora, do homem não dá sinal de fraquezas, né, ainda temos o lado religioso, que a gente espiritualiza muito, de que Deus vai curar tudo, sente uma coisa ali, uma dorzinha, está repreendido em nome de Jesus. E a gente sabe que não funciona assim, né? Não funciona assim. Né? Né? Decretando as coisas, decretando saúde, decretando bênçãos, né? Porque isso daí é um ensino da prosperidade, da teologia da prosperidade, que adentrou as igrejas de um tempo para cá. Mas, né, o trabalhar de Deus é dentro de uma coisa natural, em geral, né? Dentro dos processos naturais. Ele estabeleceu leis naturais para conduzir as coisas. Então, se eu quebro essas leis, então eu vou sofrer as consequências. Vai sofrer as consequências. Como quem mete o dedo na tomada ali sabendo que existe uma lei proibindo de você, uma lei que eu digo assim, entre aspas, né? E ali você está proibido de colocar o dedo porque você poderá sofrer um choque. Assim também, se você se alimentar mal. Né, for sedentário, então você está quebrando toda uma série de leis divinas para a nossa vida saudável aqui na Terra, e que você vai sofrer as consequências disso. Mas é claro que o Senhor, ele é poderoso para curar. A gente não está aqui dizendo que não, né? Que ele pode fazer milagres, que ele pode repreender. Tanto ele pode
repreender os sintomas quanto às causas. Quanto às causas. Porque tem a questão, né? O sintoma, ele é aquilo que diz que alguma coisa está fora, errado, fora né? do local, né? Isso. Mas a causa, né, que às vezes é realmente uma doença, às vezes crônica, às vezes uma doença que está surgindo no organismo da pessoa, ela pode também, Deus pode curar, pode repreender, pode sarar, mas ele também usa a medicina, né? O grande conhecimento que os homens têm adquirido ao longo dos tempos, né? E que são tratáveis. Quando eu estava nos estágios, né, a gente via em emergência, né? Uhum. Às vezes uma pessoa chegava andando com as suas próprias pernas, né? E poucos minutos depois, aquela pessoa morreu, né? Infelizmente morreu. E chegava uma pessoa com tiro, vários tiros, sangrando, quadro bem... já quase morrendo. Praticamente a gente via aquela situação, muita perca de sangue, e dizia assim, não, isso aí, a gente já pode aqui preparar que isso aí não tem como... E a pessoa, com pouco tempo, estava ali pedindo água. Uhum. Não, eu estou com sede. Né? E quem explica essa situação é só Deus. Né? Se Ele quiser, Ele pode fazer. Né? É verdade. Podemos fazer a conclusão. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Eu quero aqui agradecer, né, Pastor Josué, pela oportunidade aqui de falar um pouco de saúde, né? Uhum. Eu espero que possa ser chamado mais algumas vezes, né? Gostei demais, apesar de ter sido a primeira vez que eu vim aqui falar assim abertamente de saúde, né? Num canal como o YouTube, né? E o canal Bereano Pentecostal, né? E foi muito satisfatório para mim, né? Espero que os irmãos gostem. E o conselho que eu tenho a dar é esse, né? Não é impossível curar nenhuma doença, mesmo que você ache que sua doença seja só Jesus, né? Na realidade, a doença é um processo que, se você tiver um cuidado adequado, aquela doença vai ser eliminada com a ajuda do médico e de Deus. Porque sem Deus não tem cuidado nenhum que dê certo. Verdade. Né? Então, tem gente tão rica aí que... Tem um dinheiro que tem, mas se não tiver Deus, não tem como. Se Deus não quiser que não tem como. bom. Não tem como, né? Então, só tenho a agradecer, né? Espero que os irmãos tenham gostado, né? E eu gostei. Procure um médico, né? Não espere muito tempo. Mas é só uma dor de cabeça. Se você sente uma dor de cabeça constante, alguma coisa está errada. Né? Se você sente algum problema constante, né? Alguma coisa está errada. Porque a doença grave, ela vem com a dor silenciosa. Você que trabalha dentro do SUS, né? Me diga aí, nós temos hoje como é esse organograma, essa organização. Tem o posto de saúde, aí quais são assim o... Pronto. A parte de entrada, né? O postinho de saúde, que ali o médico recebe você... faz ali um apanhado dos problemas de saúde, ali, né? Um clínico, né? Que é o médico da família, né? Que ele tá ali para tratar todas as classes, né? Criança, adulto, idoso, mulher, homem. Ele vai fazer o apanhado, tanto o médico quanto o enfermeiro, né? Ele vai fazer o apanhado ali de classes de diferentes, né? Quadro, né? Que é o idoso, criança, homem, mulher, ele vai... Lá no posto de saúde a pessoa pode pedir... lá não tem especialista. Não tem. Não tem, né? Tem alguns postos que chama posto modelo hoje, né? Que o SUS ele está implantando essa questão do posto modelo. Aí tem lá o NASF. Aí lá no NASF tem uma marcação de consulta no NASF, né? Aí, às vezes, no NASF tem fisioterapeuta, né? Serviço social... fonoaudiólogo, tem algumas especialidades lá, né? Aí a pessoa pode pedir ao clínico, que já faz aquele acompanhamento familiar, já pode pedir um check-up. Sim. Normalmente ele já faz o apanhado ali, um hemograma, uma pesquisa mais aprofundada, ou necessariamente se ele vê um quadro de uma doença, né? Aparecendo ali, ele vai fazer um encaminhamento para um especialista, né? Vai fazer uma ficha de referência e vai mandar para o especialista, né? Seja qual for o especialista. Né? Hoje tem muito essa questão de
apesar que a gente está nesse mês, né, do Setembro Amarelo, mas hoje é muito comum chegar pessoas com um quadro bem pesado de saúde mental e o clínico, ele já precisar medicar, né, muitas vezes para haver um controle ali, mas ele já encaminha para o CAPS, né, que é para a pessoa já fazer o tratamento, né, que é onde vai ter o especialista mais preparado para esse quadro, né. Aí tem as emergências, Tem né? as emergências, né, que é mas as pessoas confundem muito o posto de saúde, né? Acho que o posto de saúde é um local de emergência. Não é. O posto de saúde é um local para tratar a comunidade, né? Acompanhar a sua rotina de doença, né? Porque as pessoas pensam, né? Muitas vezes cristão, por exemplo, um diabético que toma remédio. Infelizmente, ele nunca vai ficar bom da diabetes dele, a não ser que Deus queira. Aí ele diz assim, eu tô bem hoje, eu não vou tomar remédio. O diabético, ele não toma remédio para ficar bom. Ele toma remédio para controlar a doença dele. Uhum. Aí acaba que há esse pequeno erro aí de achar Às vezes que as emergências são sobrecarregadas sobrecarregada por conta disso, disso. dessa falta de cuidado que a pessoa relaxou nesse, né, nesse exatamente. acompanhamento, Nesse acompanhamento. vamos dizer assim, esse acompanhamento regular. Isso. E aí vai chegar um ponto que tem uma crise, uma coisa, aí tem que correr para emergência. Tem que correr para Que emergência. às vezes poderia estar ali mais disponível para atender Pronto. um acidentado, um ferido, Isso. né? Alguma coisa assim do tipo. Hoje a gente pode ver as nossas emergências lotadas de pessoas com gripe. Uhum. Pessoas que estão ali com um quadro gripal, ocupando o lugar de uma pessoa que pode chegar com um estado grave, né? Uma parada cardíaca, ou mesmo um atentado à sua vida, né? Uma facada, um tiro. E tá lá cheio de pessoas gripadas e um grande aglomerado. É demais. Que não pode atender, né? E por isso que foi criado, né, um protocolo hoje, que quem faz esse protocolo nas emergências normalmente hoje é um enfermeiro, né? Que é aplicando o protocolo de mancha, selecionando, você é verde, você é vermelho, você... Porque se não tiver aquela seleção ali... E às vezes a gente fica com raiva porque recebe um fica verde. com raiva porque recebe o verde, aí acaba, né? Irmão, tem tanta coisa para tratar nesse assunto verdade, de saúde, é verdade, né? É verdade. Que assim, não é suficiente uma hora aqui pra gente. Uma hora é muito pouco, né? Não é suficiente. Mas, irmãos, a gente tem muita alegria de poder trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês no canal. E nós pensamos em ampliar para outros profissionais que venham a contribuir com essa orientação, né, esse conhecimento tão necessário para as pessoas. Verdade. Tá certo? Quero agradecer aqui demais, né, de forma realmente muito alegre, muito profunda, o nosso querido irmão, tá certo? Presbítero Daniel Ângelo, por ter vindo aqui, se disposto a contribuir conosco, né, para a melhoria da saúde dos irmãos. A Bíblia diz uma coisa aqui em Efésios 5:29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, ou o seu próprio corpo, né? Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, a Bíblia que Paulo já, com essa clareza de mente, né, de conhecimento, ele diz que é realmente algo natural cuidar do corpo, cuidar da saúde. Assim como o Senhor cuida da igreja, cuida do corpo dele, que é a igreja, nós devemos cuidar do nosso corpo, que é o templo de Deus, que é a morada do Espírito Santo, tá certo? Meus amados irmãos, que o Senhor vos abençoe e que, assim, eu peço gentilmente que vocês compartilhem esse conhecimento, este conteúdo com pessoas da família. Não precisa ser pessoas cristãs, né? Pessoas evangélicas, tá certo? Mostre aí para outras pessoas a necessidade dessa tomada de consciência, tá bom? Que é muito necessária. E que Deus conceda muitos anos de vida a todos nós, né? Porque se nós cuidarmos da saúde, certamente teremos anos prolongados sobre a terra. Verdade. Amém? Que Deus os abençoe. Muito obrigado ao irmão Daniel, a esposa, a Ávila, e ao nosso casal aqui de diretores de mídia, Daniel e Débora. A paz do Senhor e até a próxima.